Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos que estão conosco nesta escola bíblica. Amém, querido? Nós vamos estar agora orando pelo nosso caderno de oração. Amém? Todos esses nomes que passaram e nós estamos alegres. Quero dar bem-vindo a todos que estão conosco nessa escola. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. É o dia de estarmos nos preparando para ir para a casa do Senhor, para as escolas presenciais. Mas nós temos essa escola que o Senhor nos permite fazer à distância para aqueles que estão em seus lives. Para mim é uma alegria muito grande. Hoje nós vamos estar estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. É muito importante o assunto que vamos tratar e com certeza você vai ser abençoado, amém? Pastor Welly já está aí, Deus abençoe, para nos dar ajuda de sempre, né? É o nosso companheiro nessas transmissões. E é você que vai entrar, que já entrou, Deus te abençoe. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? É isso aí, Pastor Welly, estamos juntos nessa peleja. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedestes, pelas vitórias, Pai, que o Senhor tem nos concedido na nossa caminhada. Se não fosse o Senhor, como disse o salmista, o que seria de nós?
Mas graças te damos, Pai, pela tua companhia, pela tua ajuda, pela tua intervenção e por tudo que tens feito por nós, ó Pai. Agora eu quero orar por esse caderno de oração, todos esses pedidos, Pai, que aqui foram passados. Tu sabes que cada um tem a sua necessidade. Eu quero agora fazer um pedido especial pela minha sobrinha, Elaine Cristina, que é conhecida como Kika. Ontem ela me mandou uma mensagem que não estava bem, Pai, mas nós já estamos entregando ela nas tuas mãos e agora eu te peço, mais uma vez, entra com providência na saúde da minha sobrinha. Ela é o teu instrumento, é o teu vaso, é uma serva que o Senhor usa para a glória do nome do Senhor, e eu entrego nas tuas mãos com todos os pedidos que estão no nosso caderno. Quero orar também por todos que estão conosco nessa escola, aqueles que vão apresentar algum pedido de oração por alguma necessidade, Pai. Eu já quero estar te apresentando esses pedidos também, pedindo a tua intervenção, a tua ajuda, Pai, porque nós somos carentes de ti. Hoje esse planeta Terra, ela precisa mais do que nunca da tua intervenção sobre todos os aspectos, sobre todos os problemas, ó Deus, que surgem em cada lar, em cada família, em cada governo. Ó Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos, pedindo a tua intervenção e a tua ajuda. Também eu quero orar pela tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, que possamos parar diante de Deus, buscar a direção de Deus e nada fazermos porque achamos, porque pensamos ou porque fomos, ó Deus, influenciados pela mídia ou por alguém, mas na direção do teu Espírito, estarmos nas tuas mãos cumprindo a missão sagrada que tivemos de tornar o Senhor Jesus conhecido da humanidade, que é o único que tem as respostas que nós precisamos e as soluções para os nossos problemas. Oro também pelos nossos cultos presenciais, as escolas presenciais, também a nossa escola logo mais às 16 horas, eu estou entregando nas tuas mãos o nosso professor, pastor Marcos, eu entrego nas tuas mãos, continuo usando o teu vaso, Pai. Também entrego nas tuas mãos o nosso culto das 18 horas, que hoje a mocidade estará realizando este culto, Pai. Abençoa grandemente a nossa mocidade, como também todas as congregações do Ministério da Igreja em São Miguel Paulista e toda a Giorbe, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Se conosco, nos abençoe, nos use, que sejamos os teus instrumentos para a tua glória, louvor do teu nome e edificação do teu povo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, estamos alegres. A vocês que já estão comigo aqui nessa escola, Deus te abençoe. E eu já quero te convidar para nós estarmos adorando o Senhor com o cântico 545 do nosso cantor cristão. Amém? Cantor cristão 545. Está aí Miriam Dias. Bem-vinda, querida, Deus abençoe. E nós agora vamos estar louvando o Senhor com o 545 do nosso cantor. Amém? Glória a Deus. Um abraço, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. 545 do cantor. Vamos louvar o Senhor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Oh, Márcia Cristina, bem-vinda, querida. Isto e favores e as Noemi Cortez, um abraço, querida. Em toda a família Cupertino, a metade está aqui, né? Amém, Deus abençoe, bem-vinda. Vi boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Leandro Paz, um abraço, querido, bem-vindo. Pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos. Roque Coutinho, um
abraço, querido. Esse povo aí, olha, tô chegando aí em breve, hein? Represente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre no estudo é que feito muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, queridos? Então, vamos entrar já no nosso estudo. Temos hoje muito a estudarmos e, com certeza, Deus tem muito a falar ao nosso coração, ao teu coração, amém? Estamos aqui para adorar o Senhor, estudando a sua palavra, amém? Eu quero iniciar esse estudo de hoje fazendo uma leitura devocional, amém? Depois vamos entrar no nosso assunto, que é 2 Coríntios. Está aqui em Isaías capítulo 40, eu vou ler do verso 25 até o verso 31, que diz assim: a quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta do seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Joabe, bem-vindo, querido, a paz do Senhor. Então, queridos, hoje o nosso assunto é deveras um assunto importante, porque nós vamos falar do ministério pastoral. Ministério pastoral, e nós vamos encontrar o nosso amado Paulo, não é? Escrevendo essa segunda epístola. A igreja de Corinto foi uma igreja difícil de se tratar. Nossa, não é? Como este homem lutou para atender, ajudar aquele povo, não é? Mas o coração de um pastor, quando Deus chama um homem para o ministério pastoral, a primeira coisa que ele tem que se preparar é para seguir os passos de Jesus. O que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, quando ele disse isso para os discípulos, ele estava seguindo para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Então, de fato, o homem de Deus, chamado para o ministério, ele tem que estar preparado para tudo, para dar tudo e muitas das vezes não receber nada. Aqui está um pastor, eu fiz no ano passado, em outubro do ano passado, completei 50 anos de pastorado. Já passei por muitas cidades, algumas igrejas que ministrei, não é? E pela misericórdia do Senhor, o Senhor me abençoou em todas elas, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, se há uma coisa que o pastor precisa estar preparado, é para se dedicar, dar tudo de si e esperar muito pouco como resposta. Às vezes você não é entendido e tem que entender. Às vezes você não é amado e tem que amar.
não é? Ajudar é colocar aquela ovelha no ombro doente, às vezes até rebelde, e ajudá-la a se recuperar, porque esse é o trabalho do pastor. Mas vamos lá, vamos ler o texto sagrado que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 24. Eu passo a ler, me acompanha na sua Bíblia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Eu estou lendo, já li do verso 1 até o 5, vou para o 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscitou os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ter convosco, para que tivesses uma segurança, ou melhor, uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre minha alma, que para vos poupar não tinha até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé,
mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então, eu tenho lido os 24 versos. Osmar Ramos de Almeida, querida, paz do Senhor, que saudade, hein? É isso aí, meu irmão, glória a Deus, um abraço para você e toda a família, amém? Queridos, esta carta de Paulo, nós vamos naturalmente estar estudando agora e eu quero fazer uma introdução. Provavelmente, segundo Coríntios, foi escrita menos de um ano depois de 1 Coríntios. Veja, ele tinha escrito uma carta e logo em seguida teve que escrever outra. Paulo encontrava-se na Macedônia quando escreveu mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. Antes dessa carta e depois de 1 Coríntios, o apóstolo havia escrito uma carta triste e severa. Está lá, né? Ela é mencionada em 2 Coríntios 2, 3 a 4, também no capítulo 7 e no 8, 12, cujo conteúdo é desconhecido. Essa carta foi perdida, nós não temos o registro dessa carta para podermos ler e meditar, não é? Esse tom pessoal de 2 Coríntios revela o tremendo entusiasmo do apóstolo pela obra do Senhor e, ao mesmo tempo, o intenso sofrimento que suportou. Irmãos, o ministério pastoral, aqui está falando alguém que tem uma pequena experiência, são 50 anos, não é? O pastor, ele tem que ser e ser imitador. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele estava exatamente falando do Calvário, né? Da submissão, do sofrimento de Jesus, porque ele vem buscar e salvar os perdidos, mas os perdidos não entendem que eles estejam perdidos. E muitas das vezes nas igrejas também, nós não temos assim, por dizer, irmãos que estejam conosco, solidários, entendendo o trabalho do pastor e ajudar o pastor. Muitos são até espinhos, não é, no pastor, e o pastor tem que saber trabalhar com todas essas situações e buscar de Deus a direção para ser um instrumento de Deus para abençoar a todos que estão conosco. Juscelia Santos, a paz do Senhor, querido, um abraço. Dá um abraço do pastor Amadeus. Olha, eu estou querendo marcar um dia para estar com vocês, eu não vou falar agora, não é? Mas estou com saudade daquela Santa Ceia pela manhã, você me disse isso outro dia, né? Nós vamos marcar uma, pode deixar. Amém? Um abraço em todos, um excelente dia para você. Então, queridos, o pastor, ele tem que ser assim, uma pessoa que está dando a sua vida, como Jesus, não é? Jesus deu a sua vida por nós, não é? Nos carregou e nos carrega ainda, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, como é onde nós estaríamos, né? Mas deixa eu continuar aqui. Nela também percebemos a indignação com a qual ele respondeu seus críticos inescrupulosos. Críticas, irmãos, não é fácil. Você está fazendo a obra de Deus, alguns chegam, te abraçam, agradecem a Deus pelo seu ministério, outros vêm e te criticam por coisas sem sentido, mas é aquilo, ele acha, ele pensa e ele fala, não é? E às vezes até ocupa o lugar da casa de Deus, não é? Sendo assim, como se diria, né? Um espinho na vida do pastor. Aí você diz assim, mas pastor, será que não devíamos de botá-los para fora? Não devia nem devemos. Nós temos que ajudá-los. Porque uma vez alguém me disse por que eu suportava no ministério algumas pessoas que ele achava que devia ter colocado para fora. E eu disse para essa pessoa, olha querido, o que você me diz de Jesus e Judas Iscariotes? Jesus sabia que Judas Iscariotes não valia nada. Ele era um opositor. Olhamos que quando aquela mulher derramou aquele unguento de nardo puro, valendo 300 dinários, dinheiro, 75 moedas de prata, ele tinha negociado Jesus por 30 moedas de prata. Aquela mulher, ao ver dele, desperdiçou, não é? 75 moedas, não é? E o texto é claro, não é que ele tivesse cuidado dos pobres, porque ele roubava. E Jesus olhava aquele homem, uma vez ele diz, eu não escolhi 12 de vocês, onde vocês é o diabo? Não é? Mas então você viu, o trabalho do pastor, ele tem que cuidar, né? Eu quando conversava com essa pessoa que queria que eu colocasse para fora algumas pessoas, eu disse para ele, por que Jesus suportou? Por que Jesus suportou aquele homem, não é? Que ele mesmo disse, um de vocês, eu disse, por que não botou ele para fora? E eu respondi, por que o Senhor suporta? Por que o Senhor faz isso? É porque ele não quer que nenhum pereça,
Todos têm todas as oportunidades para se consertar e o pastor tem que tomar cuidado e saber lidar com essas pessoas. Mas cumprir o ministério pastoral, salvar, buscar e salvar o que está perdido é o que Jesus fez e a nossa missão é essa mesma. Obviamente que nós não vamos tolerar pecado. O camarada faz uma coisa errada, ele tem que ser disciplinado, mas às vezes trata-se de fraqueza, trata-se de pessoas que precisam ser ajudadas ou pelo menos tentarmos ajudá-lo para ele se levantar. Não é? Então vamos lá. Nesta lição, depois de uma breve referência à saudação dirigida à igreja de Corinto, estudaremos sobre o conforto divino para os atribulados e sobre a reação de Paulo à atitude da igreja ao disciplinar um irmão faltoso. Vocês vão se lembrar que ele teve que botar um indivíduo. Esse não. Esse estava transgredindo os mandamentos do Senhor. O homem estava fornicando, estava tendo relação com a madrasta. Isso daí é uma coisa. E eles estavam tolerando. Ele foi lá e foi contundente. E se alguns discordaram, sempre tem os que discordam. Não deve ser assim, eu acho. Por isso que o pastor Gênesis, nesses 35 anos, do ministério, Eliane Arcanjo, um abraço, querida, bem-vinda. Por isso que o pastor tem que abrir as escrituras e mostrar ao povo, olha, irmão, está escrito. Ah, mas eu não aceito, é problema seu, não é? Esse livro é a nossa regra de fé e prática, mas só através da palavra que o pastor deve ministrar, não é? Para poder fazer a obra do Senhor. Deixa eu continuar. Um abraço, querida. Um abraço da nossa igreja de Guapemirim, tá? Pastor Efraim, essa nossa família toda aí, viu? O ministério cristão traz consigo muitas adversidades e precisamos estar firmes em Cristo para enfrentá-las. Só Jesus, é Jesus na nossa vida, revestir-nos do Senhor e da força do seu poder para sabermos como tratar dos mais diversos assuntos que nós temos que tratar da igreja. Não é fácil ser pastor. O dia que o pastor, hoje, o nosso presidente da UPOB, doutor Antônio José Calil, disse para mim, Gênesis, eu vou te consagrar pastor. Eu disse para ele, não, de jeito nenhum, eu não quero ser pastor, mas depois não adiantou, nós não somos livres, nós somos servos, graças a Deus, servos. Servo de orelha furada. O servo de orelha furada é aquele que depois que a suvela passa na orelha, foi bom, agora eu vou te servir para sempre. Aleluia. Graças a Deus eu quero servir o meu Senhor para sempre, até Ele me levar para juntinho dele na glória. Aleluia. Amém, queridos. Vamos continuar. O motivo de Paulo escrever 2 Coríntios foi especialmente para defender o seu ministério. Havia muitos ataques à intenção de Paulo e sua autoridade, como suas motivações para pregar o evangelho não fossem corretas. As perseguições, as lutas, meus irmãos, Jesus é bom, mas nós precisamos de ficar buscando a graça e revestirmos dela, não é? Então está aqui, né? Indignado, o apóstolo abre o relatório de cada parte do seu ministério, fala sobre as lutas, dores, lágrimas e necessidades que tem enfrentado para garantir que a pregação do conhecimento de Jesus continue ativa em sua vida. Não é fácil, irmãos. Tem hora que a coisa aperta, mas agarrado com Jesus, a gente vai continuar pregando o evangelho vivo do Senhor, aquele que liberta, que transforma e que dá vida. Glória a Deus. O relato das experiências de Paulo e tudo que ele tem vivido com o passar do tempo nos mostram que servir a Deus de maneira integral não é uma tarefa tão simples quanto a maioria dos cristãos imagina. Além disso, as exigências para os vocacionados é que sejam irrepreensíveis, sinceros, cheios de confiança, que passem confiança, atenciosos, servidores e dispostos a sofrer por amor de Jesus. É isso aí, Celiane, a gente tem que sofrer, nós estamos numa obra, nossa missão é ganhar as vidas, não é botá-las para fora, mas às vezes não é fácil, mas com Jesus que nos dá força, oh glória a Deus e aleluia, Ele nos dá força, Ele não nos deixa sozinho. Aqui está um homem que conta com essa ajuda do Senhor, sem a ajuda dele eu não faço nada, mas eu estou sempre como Paulo, posso todas as coisas, aleluia, naquele que me fortalece. Aqui 5 temas principais são tratados. Primeiro, tribulações. Segundo, disciplina da igreja. Terceiro, esperança. Quarto, ofertas. E 5, a sã doutrina.
Porque se nós não cultivarmos, não ensinarmos, não nos abrirmos as Escrituras, não mostrarmos ao povo o que Deus quer para as nossas vidas, dos nossos dia a dia, nos nossos relacionamentos, enfim, a sã doutrina. E se a Bíblia fala em sã doutrina, porque tem doutrina doente, né? Maria Madalena Cabral Pedro, um abraço, querida, bem-vinda, paz do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, porque lá em 2 Timóteo 4 diz que quando Deus diz, Paulo se dirige a Timóteo dizendo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, redaga-os, repreendas, porque virá um tempo que eles não suportarão a sã doutrina e vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então nós temos que tomar cuidado. O que agrada o povo? Você não está aí para agradar o povo, você está aí para ensinar o povo o caminho da vida e prepará-los para a eternidade. E você não pode fazer isso por revelação, por visão, nem por, vamos dizer assim, por informação diversas. É aqui, ó, se alguém falar, 1 de Pedro 4:11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Você abre as Escrituras e ensina. E meu conselho ao povo é que seja bereano, examina as Escrituras para ver se os ensinamentos estão de acordo com a palavra de Deus. Há muitas revelações escusas por aí que estão transformando as pessoas em bonecos, né? Em marionete, fazendo o que o pastor manda, mas que dê a base nas Escrituras, porque a vida não está em você obedecer sem ter conhecimento da verdade, mas você obedecer examinando se está nas Escrituras. Maria de Oliveira, querida, dá um abraço no Osvaldo, dá um abraço nesse nosso povo aí da Bahia. E eu já estou anunciando, eu vou aparecer aí, vocês me esperem, para passar um dia bom com vocês aí. Então, queridos, os versos 1 e 2, né? Agora deixa eu entrar já nos textos. A segunda epístola de Corinto começa da maneira como a maioria das cartas da antiguidade eram escritas, com saudação, informações sobre o autor e também o destinatário. O autor é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Sua identificação com Jesus Cristo é especialmente importante nesta carta, porque fala de falsos apóstolos que estavam opondo-se a ele em Corinto e causando confusão na igreja. Irmãos, muito cuidado. Nós não temos que obedecer cegamente às pessoas, mas nós temos a Bíblia. Ora, você tem a palavra. Você tem a palavra para examinar, e na palavra estão todas as instruções para você ter uma vida sadia. Olha o que diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas veja o que diz o outro verso, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. É a palavra, é aí que está a sua instrução. Vamos lá, Timóteo é listado como portador. Esse companheiro de Paulo não é mencionado na introdução de 1 Coríntios, supostamente porque já havia sido enviado até aquela cidade anteriormente. Está lá em 1 Coríntios 4, 17 e 16, 10. O fato de seu nome aparecer aqui indica que ele havia se unido ao apóstolo apresentando seu relatório com respeito à situação da igreja em Corinto e viajado com Paulo até Macedônia. Paulo destinou esta carta para a igreja em Corinto e todos os cristãos que se encontravam na Acaia. Atualmente é a parte sul da Grécia. Graça a vós e paz era a saudação padrão de Paulo. Por meio dela, o apóstolo expressava suas orações para que os coríntios experimentassem o favor de Deus e o gozo resultante de terem um relacionamento com o Senhor. José Maria, Pai do Senhor, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Vamos para o verso 3. Uma palavra de agradecimento geralmente vinha em seguida a saudação da carta. É o 1 e o 2. Bendito expressa adoração e louvor. Paulo chama o Senhor de Deus e Pai de Cristo. Embora Jesus seja divino como Filho de Deus, encarnado, ele dependia do Pai. Portanto, Deus Pai era o seu Deus. Consolação aqui significa exortação, encorajamento e ânimo. Paulo faz uso dessa palavra e de suas variantes 8 vezes nos 5 versículos seguintes, de 3 a 7.
Este é o propósito da nossa reunião na igreja, né? O que é? Vamos lá, o que está escrito em Hebreus 10, 24 e 25? Ó, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que já se vai aproximando aquele dia. E também é o assunto do apóstolo no capítulo 7, 2 e 2 Coríntios 7, 12 a 13. Quando se encontram os cristãos, devem estimular uns aos outros na fé. Quando você encontra com o seu irmão, qual é a sua conversação? Qual é o assunto? O assunto é fé, é falar das glórias de Deus. Crentes que se encontram para falar de novela, meu irmão, você precisa se converter, meu irmão. O que você tem? Diz que a boca fala que o coração está cheio. O que teu coração está cheio, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos nos edificarmos mutuamente. Alguém disse, você fala demais, Jesus, mas procura ver o que eu falo. Eu falo do que Deus tem feito, eu falo no que Deus faz, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Dentro de um encontro cristão deve de haver assuntos do reino de Deus. Vai discutir futebol, meu irmão? Vai se converter, meu irmão? Misericórdia, quando você se encontrar, o que diz? Que não saia da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação. Palavra que não tem sentido, ou falar da vida dos outros, ou do erro dos outros, ou da fraqueza dos outros. Nós temos que estimularmos a fé uns dos outros. Vamos ao verso 4. Tribulação implica dificuldades e aflição. Deus não só consola seus filhos, mas também os torna consoladores. Ele te consola e te torna em um consolador. O consolo que Deus nos concede passa a ser um dom que podemos oferecer aos outros. Está lá em 2 Coríntios 7, 6, em Atos 9, 10 a 19. Vamos ler Atos. Aí havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor em visão. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você é chamado para padecer pelo nome do Senhor, é sofrer o resto das aflições de Cristo. Ah, pastor, eu não vou mais na igreja, não. Todo mundo olha para mim de cara feia, fica com aquelas coisas. Meu irmão da glória, você não vai lá para ser saudado nem aplaudido pelo irmão, você vai lá adorar o Senhor, glorificar o Senhor, servir o Senhor. Se esse homem aqui fosse ver as oposições, que ele enfrenta, ele nem estaria aqui falando nada para vocês, porque não teria nada para falar. Mas é isso, é sofrer. O Senhor te escolheu para fazer a obra, e na obra você tem que carregar a sua cruz. É isso que ele fez aqui. Ele já nasceu perseguido, viveu perseguido, morreu perseguido, agora levantou em glória e não voltará mais perseguido. Ele voltará para reger esta nação com vara de ferro. Louvado é o nome do Senhor. Mas nós agora estamos na missão, amém? Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. Agora é irmão. É isso mesmo. Como é que pode? O homem era inimigo. Tita Souza, oh, a paz do Senhor, bem-vinda, glória a Deus, prazer encontrá-la, louvado seja o nome do Senhor. Ele agora chama Saulo de irmão. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo, aleluia. Nossa disponibilidade para compartilhar o consolo divino reflete a sinceridade da nossa fé. Está lá em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, é isso, é o amor.
Não é? Glória a Deus, Tita. Isso aí é amar, é perdoar. Nós somos cidadãos do céu. Cidadão do céu, o coração está aberto para amar, para perdoar, para ajudar. Estamos indo morar com o Senhor na glória. Não vamos disputar nada aqui. Verso 5, tribulação. E verso 4, é chamado de aflições de Cristo. Jesus sofreu ao levar sobre si nossos pecados. Está lá em 1 de Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado da verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E ao servir a todos, está lá em João 13, 1-17, esse é maior, né? Os que seguem a Cristo também experimentarão o mesmo sofrimento em seu serviço em prol do reino. Está lá em João 15, 20. Mas receberão uma recompensa, um peso eterno de glória muito excelente. Vamos para o verso 6. O exemplo de Paulo, quando era atribulado, estimulava os coríntios a permanecerem firmes. Irmão, aleluia, glória a Deus. Você está sendo atribulado, você está sendo perseguido, elas estão falando mal do Senhor. Fale bem dele, ore por ele, fique na tua posição, você serve a Deus. Nós estamos aqui para agradar o Senhor, não é para agradar as pessoas. Nem sempre você vai agradar as pessoas, mas se você agradar a Deus, está na Bíblia, aquele que agrada o Senhor faz com que ele tenha paz até com os seus inimigos. Os inimigos vão falar, não dá como lutar com este homem, porque não é este homem, é Deus na vida deste homem. Todos, vamos lá, nossa esperança acerca de vós, Paulo falando no verso 7, todos os que tomam parte das aflições de Cristo têm certeza da recompensa eterna. Consolação aqui significa toda a graça, força e liberdade que Cristo concede aos seus servos. Está lá em Lucas, no capítulo 9, verso 23 e 24. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, aqui, ó, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. É com a cruz que você vai seguir. E ele conclui, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, vai salvá-la. Aí está, queridos. Ah, mas eu pensei que eu vinha para a igreja, minha vida ia mudar e eu não ia ter mais problema. Irmão, o Senhor foi contundente, está lá em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, querido? Vamos para o verso 8. O compromisso de Paulo para com Cristo e seu serviço não eximiam de enfrentar problemas, né? Já citei o 33. Vamos lá. Com o tema Ásia, Paulo se referia à província romana na porção ocidental da Ásia Menor, território da atual Turquia. Não se sabe exatamente onde Paulo experimentou essa tribulação. Talvez tenha sido em Éfeso, provavelmente com o tumulto causado com ele por Demétrio Oríves, né? Está lá no capítulo 19, 23 a 41. Irmão, você vai fazer a obra, esse pastor aqui, eu tenho viajado pelo Brasil, né? Aqui, ali e acolá, muitas lutas, muitas provas, muitas dificuldades, irmãos. Não é fácil. Não é fácil você entrar na igreja como pastor, presidente, e as pessoas te ignorar, né? E você tem que ficar lá esperando. Eu não posso impor, eu tenho que conquistar. O pastor conquista, não impõe, né? Graças a Deus o nosso sistema é congregacional. E o sistema congregacional é o sistema bíblico. Esse sistema que o pastor manda, impõe, todo mundo fica assim. Não é bíblico, irmãos. Não é bíblico, porque muitos ou alguns são humildes, mas a maioria se sente o dono do pedaço. E nós vamos ver que Paulo aqui, no capítulo 23, no capítulo 19, 23 a 41, vou ler para vocês. Deixa eu ver como é que está o meu tempo. Oba! Não dá para ler não. Eu vou correr, vou pular esse texto aqui, que é grande, mas ele passou lutas, porque ele estava pregando o evangelho, e ele precisava, então, de passar aperto, não é? Passar aperto. Na verdade, até corremos perigo que por hoje sejamos acusados de sedição. Isso aqui foi uma autoridade, porque eles se reuniram, né? Sônia Martins, a paz do Senhor, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Porque eles fizeram um tumulto contra Paulo, que recebeu um conselho de uma autoridade que eles se afastassem, né? Então vamos lá, agora a sentença de morte, que ele fala aqui no versículo 10.
Paulo volta ao tema da morte e da ressurreição de várias vezes nessa carta. Aqui o apóstolo provavelmente se referia às ameaças contra a sua vida que enfrentou enquanto pregava o evangelho, né? Sobrevieram, está lá em Atos 14, 19 e 20. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles mataram Paulo, irmãos. Ali não teve jeito, ele ficou meio sem vida. É que o Senhor voltou, deu vida a ele para ele continuar. Mas rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. A obra é essa, é perseguido, é mutilado às vezes, mas continua olhando para o Senhor e fazendo a obra. Isso que Deus espera de nós nas nossas pelejas. Devemos orar uns pelos outros para que sejam dados graças a Deus. Se muitas pessoas intercedem, muitas darão graças a Deus quando Ele responder às nossas orações. Sempre que enfrentamos dificuldades, devemos contar aos irmãos nossa situação para que eles possam orar a Deus e ser louvado. Eu vou contar minhas dificuldades pedindo oração, né? Resposta à oração sempre deve ser seguidas de louvor público, porque nosso libertador merece nossa adoração. Amém? Os escritos de Paulo o acusavam, ou melhor, os críticos de Paulo o acusavam de viver para seus próprios interesses egoístas. A perseguição é assim. A pessoa vem, fala que você está se exibindo, enfim, e você tem que ficar da graça, né? João que está assistindo, bem-vindo, Deus abençoe, querido. Então nós não podemos nos frustrar pelas críticas. Devemos de pautar nossa vida no livro, na palavra, mas jamais desanimar porque alguém te criticou, você é feio. Mas Deus me aceita assim mesmo, glória a Deus, você é bonito. Amém. Não te preocupe com as críticas. Fica com Jesus, nos pés dele, fazendo a obra dele. E não viva só pelos aplausos, né? Você vai receber elogios. Não é? Eu escrevi no meu livro, os elogios não me entusiasmam e as críticas não me frustram. Eu quero fazer a obra do Senhor. Assim é o conselho que eu dou para vocês. Aqui no 2 Coríntios 10, 12, ele diz: rogo-vos, pois, quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar, não é, com confiança da ousadia que espero ter. Aqui ele está citando essa parte, né? Vamos lá. A sinceridade de Deus demonstrada por Paulo estava mais evidente aos coríntios do que a quaisquer outras pessoas. Ele havia passado 1 ano e meio entre eles, está lá em Atos 18, 11, ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos lá para os versos 13 e 14. Os críticos de Paulo o acusavam de não estar sendo sincero em sua carta a escrever, incentivando uma coisa a agir de modo contrário ao que exortava. Paulo nega tais acusações. Ele cumpria de fato o que recomendava, não havia outros objetivos em suas cartas. Paulo pretendia visitar os coríntios, ele queria fazer isso pessoalmente, está orientando os coríntios. A segunda graça era a graça da segunda visita. Vamos ao 17. Deliberando isso, Paulo apresenta uma pergunta retórica. Quando planejou visitar os coríntios, por acaso estaria brincando, levado por interesses próprios, sendo inconsistente? Né? Então ele vai dizer no verso 18, antes de encerrar a defesa de sua integridade, Paulo defende sua pregação. Ela era verdadeira e confiável. É horrível, você está pregando e o outro está desfazendo da sua pregação. Misericórdia, irmão, não é fácil. A pregação de Paulo não era assim, não, ao mesmo tempo. Não era inconsistente nem contraditória. Ao invés disso, suas palavras refletiam a fidelidade de Deus, porque seus ensinos se baseavam nas Escrituras e nas doutrinas de Cristo. Por isso que eu sou contundente em falar, pregue a palavra, abre as Escrituras, mostre o que Deus tem para o seu povo. Agora não esqueça daquela orientação de Esdras, lá no capítulo 7, versículo 10 de Esdras, quando ele diz, Esdras procurou conhecer a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Porque o pastor não pode ser só um pregador, ele tem que ser um pregador mais pelo que vive do que até pelo que prega. Então vamos lá, o 20, já encerrando. Todas
todas quantas promessas há de Deus com relação a Cristo são verdadeiras e confiáveis. Sim. No texto grego, ungiu está relacionado com firma. Deus confirmou o ministério de Paulo e de seus companheiros ao ungí-los. Essa unção provavelmente se refere a uma capacitação especial dada pelo Espírito Santo, semelhante à unção que João descreve em 1 João capítulo 2, versos 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permaneceis. Então está aqui, não é? O selo, a descida do Espírito Santo também estão interligados. O Espírito Santo é um penhor, é uma garantia que demonstra que há bênçãos espirituais no futuro e que o cristão receberá a vida eterna. Agora estou já encerrando. Paulo havia prometido ir a Corinto e fazer uso de sua autoridade, caso necessário, para corrigir os problemas da igreja local. Então, para encerrar, amados, não é? O seu modo de referir-se às igrejas e tratar delas revela o amor, o zelo e a responsabilidade com que realizava o ministério e cuidava do povo de Deus. Assim tem que ser. Eu encerro, então, o primeiro capítulo da segunda carta e no próximo domingo, possivelmente, vamos continuar com o segundo. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando a nossa aula. Que Deus os abençoe. Quero te convidar para estar conosco no clamor do meio-dia, que vai ter um homem de Deus para trazer a palavra para você, né? Às 18 horas, o pastor Gênesis estará na sede e hoje é o nosso culto de mocidade, para transmitir para vocês, os nossos jovens, que vai estar dirigindo o culto. E eu quero dizer que todos estejam conosco também na escola bíblica presencial às 16 horas. Amém, querido? Deus os abençoe a todos. E agora eu quero conhecer os nossos aniversariantes. Mas antes vamos cantar o nosso louvor. Nós temos um louvor especial para esse momento, que é exatamente o 137 do nosso cantor. Você está com o seu cantor aí? Então agora vamos adorar o Senhor com 137 e eu volto para encerrar. Amém? Abre aí o seu cantor. 137, amém? Enquanto, ó Salvador, eu me ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Mais uma vez, vamos louvar? Enquanto, Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu,
Vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém, queridos. Agora vamos conhecer nossos aniversariantes. Você que fez aniversário esta semana, parabéns. Deus te abençoe, multiplique os seus anos de vida. Receba os parabéns do pastor Gênesis, da nossa escola, do nosso ministério e de todo esse povo que está comigo aqui assistindo essa escola e que vão assistir ainda, né, através dos grupos. Deus multiplica os seus anos. Vamos recitar o versículo do aniversariante? Vamos lá. É o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, um abraço, pastor. Deus abençoe. E agora voltamos às 18 horas com o nosso culto de mocidade, mas não deixe de assistir o seu culto presencial. Vocês, às vezes você diz assim, eu sou a igreja, não preciso da igreja. Você não é a igreja. Você é parte da igreja. A igreja é quando o corpo se reúne para adorar. Ali está adorando. E a igreja não é um projeto de homens. Foi o Senhor que disse, sobre esta pedra, que era Ele mesmo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos orar? Deus te abençoe e que às 18 horas... além do nosso culto, existe também o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Amém? Quem não assistiu o culto pode assistir o clamor. Amém? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa escola, por esses queridos que estiveram comigo, aqueles que vão assistir depois através dos grupos, eu estou entregando as tuas mãos. Permita que nós, os pastores, estejamos conscientes, convictos que estamos aqui para servir, não para ser servido. Como tu mesmo disseste quando aqui estivesse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E nos incumbiu dessa missão como servidores. Pai, obrigado, abençoa, prepara-nos para a escola da tarde, para o culto da noite, que em tudo possamos te glorificar. A hora se entregando nas tuas mãos, todos que estão comigo, também a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai, a Ucrânia que está vivendo um momento de guerra, um momento de dor, que o Senhor ajude aquele povo também, Pai, e que sejam as tuas mãos sobre todos nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.